Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que as luzes do Mestre Jesus Cristo estejam presentes nesse nosso encontro. E hoje a gente vai começar a noite com uma pergunta. Vocês já se perguntaram qual é a característica da perfeição? Porque eu acredito que todos nós aqui dentro dessa sala, nós almejamos sermos seres perfeitos um dia. E em Mateus, ele retrata o que Jesus espera de um espírito perfeito. Jesus diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, quando Jesus pede para a gente amar aquele que são os nossos inimigos, a gente pode perceber o seguinte: que mérito tem na gente amar aquelas pessoas que são as mais queridas do nosso coração? A nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nos querem bem, as pessoas que fazem bem para nós. Será que um espírito perfeito teria essa conduta? Ou um espírito perfeito da envergadura de Jesus, enquanto estava lá pregado na cruz, falou: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. O espírito perfeito, então, é aquele que sabe que todos nós temos um processo evolutivo para galgar. E ele compreende que no processo evolutivo de cada um vai dando o que pode dar. E ele aceita de bom coração o que cada um dá a ele. E Jesus recomenda para nós: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, assim, a gente sabe que não é fácil sermos espíritos perfeitos, ainda mais aqui na matéria, que nós estamos para sermos provados e fazer as nossas expiações. Mas nós temos um exemplo para seguir, que é o exemplo daquele que possui a perfeição infinita, que é Deus, nosso Pai. E como que a gente consegue, então, ir chegando um pouquinho mais perto de Deus? Aprimorando as nossas condutas morais. Porque a partir do momento que a gente aprimora as nossas condutas morais, a gente vai se elevando, vai chegando mais próximo da vibração dos espíritos elevados e, consequentemente, mais próximos de Deus. Porque, afinal, espíritos afins se atraem. Então, se estamos vibrando numa posição mais elevada, vamos atrair o quê? Mais espíritos elevados que nos auxiliarão a passar pelas provações que a gente tem aqui na Terra. E quando Jesus diz que a perfeição está em fazer o bem ao nosso próximo, o que isso significa, né? A perfeição, ela se origina na caridade, mas na caridade em seu sentido mais amplo. A gente tem que compreender que nós somos seres coletivos. Nós vivemos em sociedade. E se a gente for parar para pensar, a gente sempre está num processo cíclico de ou nós estamos ajudando alguém ou alguém está nos ajudando. E quando a gente se coloca na condição de ajudar o nosso próximo, como que a gente deve ajudar, né? A gente deve ajudar com o coração aberto, sem esperar recompensas. A gente deve ajudar sem jogar na cara depois, falando: olha, eu não te falei para não seguir assim. Não, esqueçamos isso. Vamos ajudar com o coração bom, com esse coração bom que Jesus pede para nós, que Jesus veio nos ensinar. Porque esse é o caminho da elevação espiritual e a partir da caridade tudo vai se transformando dentro de nós. E junto com a caridade, que é o básico que Jesus ensina para nós, para a nossa evolução espiritual, a gente percebe que a gente adquire outras qualidades também. A gente adquire, por exemplo, a benevolência, que é a nossa boa vontade, a boa vontade que nós temos com as questões dos outros e não só com as nossas. A gente adquire também a indulgência, que é a nossa capacidade de perdoar, de aceitar as coisas como elas são, de tolerar as situações e as pessoas ao nosso redor. A gente adquire também a abnegação, que é a renúncia que a gente tem muitas vezes em prol de alguma situação, em prol de alguém. É o desprendimento que a gente pode ter superando as nossas tendências egoístas, que são tão enraigadas na nossa personalidade humana. A gente também adquire o devotamento, que é a nossa capacidade de nos dedicar a alguma situação ou a alguém. E aí a gente pode perceber
que a doutrina espírita, que prega a elevação espiritual e o melhoramento da personalidade humana, ela está sempre nos chamando a atenção para o seguinte fato: a gente precisa olhar para dentro. E só assim a gente vai conseguir evoluir no mundo espiritual. Então, em uma sociedade que só joga a gente para o externo, para fora, para tudo que a gente pode mostrar para as outras pessoas, esse é o nosso desafio: olhar para dentro de nós. E aí a doutrina vem com aquele sentido de deixem essa ilusão da matéria, porque a gente tem que ter objetivos a longo prazo. E quando a gente diz a longo prazo, não é parcelar um imóvel em 30 anos ou comprar um carro em X anos. Não que a gente não possa fazer isso, a gente pode, é completamente aceitável. Mas a gente tem que, em todas as situações da nossa vida, colocar Deus à frente. Pensar: o que será que Deus quer de mim? Qual será que é a minha missão? Porque a vida é uma experiência de elevação espiritual. E a vida, a encarnação, é só um degrau para a gente conseguir se iluminar cada vez mais. E a partir do momento que a gente começa então a refletir sobre isso e se aproximar das qualidades universais, que são essas que eu acabei de dizer: a caridade, a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento, a gente vai se afastando do egoísmo e do orgulho, que são antagônicos às qualidades universais. E aí a gente pode perceber que, conforme o maior grau de elevação dos seres encarnados, é também o maior grau de amor que ele tem com o seu próximo. E aí não é esse amor que a gente conhece, não é esse amor que a gente sente pela nossa família, amor de marido-mulher, amor dos nossos amigos. É um amor muito maior. É um amor que Jesus veio nos ensinar. Um amor que ilumina o planeta Terra inteiro. Porque nós somos filhos de um ser perfeito. Então nós estamos fadados à perfeição. E com isso, Deus trouxe o nosso Mestre Jesus Cristo para nos ensinar que o amor é maior, que o amor é o amor que Jesus sentiu por nós. Porque potencial nós temos, somos filhos de um ser perfeito. Então, o nosso potencial é para que nós amemos mais. Até que um dia sejamos da envergadura de Jesus Cristo. Ou vocês acham que não seremos? Todos seremos. Assim como Jesus Cristo também já foi da nossa envergadura moral. Mas o que determina, então, a gente ser da envergadura moral de Jesus Cristo ou não ser, ou acabar se estagnando nessa encarnação ou evoluir mais rápido? O que determina é somente a nossa força de vontade. É como se fosse assim: eu preciso comer um alimento saudável e eu preciso praticar uma atividade física. Alguém pode fazer isso por nós? Não, né? Só nós podemos fazer por nós mesmos. E assim é também os pensamentos e sentimentos que a gente escolhe colocar para dentro de nós para nos evoluir. A gente pode escolher colocar pensamentos e sentimentos bons, mas a gente também pode escolher colocar pensamentos e sentimentos que não são bons para nós. E aí, então, qual que é o verdadeiro homem de bem? Aquele homem que está no seu caminho, que está procurando a sua perfeição. Como que a gente aqui, diante de tantas pessoas que passam no nosso dia a dia, como que a gente consegue reconhecer esse homem de bem? A doutrina nos diz, então, que o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua mais alta pureza. É aquele homem que ele reflete sobre todos os seus atos. É aquele homem que reflete se ele praticou todo o bem que ele pôde, tanto para ele quanto para o próximo. E ele reflete também sobre as negligências que eventualmente ele tenha feito no seu dia. E esse homem de bem, ele tem uma resignação. E o que é isso? Ele se submete à vontade de Deus. Ele olha para as provações da vida e ele não se queixa, porque ele sabe que essas provações da vida são necessárias para o seu adiantamento moral e para a sua evolução. Esse homem de bem, ele faz aos outros o que gostaria que fosse feito para ele. Ele não julga, ele não deixa o ódio e o rancor tomar conta dele, porque ele sabe que se o ódio e o rancor se alastrar, pode ser uma faísca para coisas ainda piores.
Então ele vigia. Ele não deixa sentimentos baixos comandarem ele, porque ele tem fé em Deus, na bondade e na justiça de Deus. Então vamos pensar aqui, se a gente de fato tem fé em Deus, eu vejo alguém fazendo mal, eu vou procurar vingança? Ainda que esse mal seja feito para mim ou para algum ente querido? Eu não vou. E por quê? Porque a vingança é uma coisa humana. E aquele homem de bem, ele sabe da lei de causa e efeito. Ele sabe que a justiça vai ser feita por Deus. Então ele compreende as leis divinas e ele vive com mais leveza aqui na Terra. Certa vez perguntaram assim para Chico Xavier: Chico, eu conheço uma pessoa que faz o mal e ela só se dá bem. Ao passo que eu tento fazer o bem e só me dou mal. E aí Chico respondeu com toda a calma e paciência que ele tinha, né? Ele falou assim: meu filho, que pena, ele ainda está plantando, nós já estamos na colheita. Então o que ele quis dizer com isso? Não tem como você plantar espinhos e colher flores. Ainda que você esteja plantando espinhos e colhendo flores nessa vida, na próxima ou nas próximas, certamente nada ficará sem pagar, porque é uma lei universal de causa e efeito. Mas quando nós acreditamos em Deus e na sabedoria divina, a gente não se incomoda com isso, porque a gente sabe que quem está plantando o mal, ainda que esteja momentaneamente se dando bem, vai colher no futuro frutos amargos. Quer a gente veja isso ou não, porque a gente pode estar com essa pessoa na próxima vida ou não. E aí, a gente não deve se preocupar, porque nenhum ato vai ficar sem a nossa colheita. Então, que a gente possa plantar cada vez mais coisas boas, para que a nossa colheita nas próximas vidas seja uma colheita de frutos bons e não de frutos amargos. E diante dessas situações, o que cabe a nós então? Cabe a nós perdoar. E por que perdoar? Porque o perdão liberta. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? O ódio aprisiona e o amor liberta. E por que disso? Porque vejam só, se eu pego uma pessoa que eu não me dou bem com aquela pessoa, já peguei um ranço danado, não gosto daquela pessoa, o santo não bateu. Eu tô bem, acordei bem, tô num dia bom. Quando eu ligo meu pensamento com aquela pessoa, que eu lembro que ela existe, que eu lembro que eu vou ter que olhar para a cara dela, o que automaticamente acontece? Estrago o meu dia. Eu fico de mau humor, eu já fico praguejando contra a vida. Então, quando a gente não perdoa, o que a gente faz? A gente dá poder para aquela pessoa que a gente não admira guiar o nosso dia. Porque a gente vai perder o nosso bom humor, a gente vai começar a praguejar. E a partir disso, espíritos afins se atraem, né? Então, espíritos com aquele mesmo pensamento vão se aproximar de nós e a gente vai ficar cada vez mais naquela vibração baixa. E por isso que a gente tem que perdoar. Porque o perdão é o primeiro passo para a gente se libertar. Porque a gente não tem que dar o poder para quem a gente não admira de governar a nossa vida. Mas, como que a gente consegue praticar então o perdão? Porque o perdão também é outra coisa que, assim como sermos perfeitos, não é fácil de ser feito, né? Mas a doutrina nos dá algumas dicas de como fazer. E é passo a passo, cada situação de uma vez e agindo aos pouquinhos. Primeiro, se a gente começar a pensar que a gente não deve dar para aquela pessoa que a gente não admira tanto poder assim de governar a nossa vida e os espíritos que nos circulam, já é um primeiro passo. Aí depois disso, a gente vai começando automaticamente a criar uma certa compaixão e a pensar no seguinte sentido: todo mundo dá o melhor de si em todas as situações. Se naquela situação aquela pessoa foi péssima comigo, ainda assim era o melhor que ela tinha para dar. E assim, criando uma compaixão, a gente vai depurando aos pouquinhos o sentimento que a gente tem com aquela pessoa. E outra tática de perdão é o que Jesus fala lá em Mateus, no começo da palestra: orar pelos nossos inimigos. Que é outra coisa que é muito fácil, né? Muito fácil a gente pegar aquela pessoa que a gente não tem proximidade de orar. Não é fácil.
Mas se a gente começar aos pouquinhos também, não vamos nos cobrar tanto, só um pouquinho de cada vez, a gente pode falar, meu Deus, proteja fulano, amém. Pum! Já é alguma coisa. A gente começando assim e tendo força de vontade de resistir àquele ímpeto de não orar, os espíritos de luz vão se aproximando. E a partir do momento que eles vão se aproximando, a gente vai começando a depurar a nossa relação com aquela pessoa. Gente, façam, tentem que dá certo. Uma hora do nada você já vai esquecer daquela pessoa, ainda que leve um tempo considerável, mas daqui a pouco vocês vão ver que vocês nem lembram mais que a pessoa existe. Vai falar, nossa, mas nem me importuna mais, e aquilo lá vai ficando só para uma lembrança do passado. E a gente não pode esquecer que aqui na Terra a gente está numa experiência social e coletiva. Então, como o próprio nome diz, experiência, a gente tem que ir fazendo os nossos testes. E a gente faz teste com quem? Com a gente mesmo. A gente faz teste do que funciona para nós, de como a gente pode se melhorar, de como a gente pode viver melhor em coletividade, de como a gente pode lidar com aquele irmão que a gente não consegue engolir muito bem, assim como outras pessoas também devem fazer esses testes com a gente. E sabendo que através dos nossos desafios que a gente vai melhorando a nossa personalidade. Mas para que a gente faça esses pequenos testes com a gente mesmo, a gente tem que ter uma mente voltada para isso. A gente não pode simplesmente viver a vida pensando em todas as atribulações que a matéria nos dá, somente preocupada com as coisas da matéria. A gente tem que viver a vida nos preocupando com o que é daqui para lá, com a nossa evolução espiritual, porque a gente veio para cá para isso. A gente não veio para outra coisa. Aqui é só um degrau. E quando a gente tem fé em Deus, a gente automaticamente tem fé no futuro. Porque a gente coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Porque a vida, gente, isso que nós vivemos é um instante. Ainda que a gente viva muito, ainda que a gente viva próximo aos 100 anos, é um instante. Mas é um instante que é um grãozinho de areia perto de tudo que a gente ainda vai viver. Mas é uma oportunidade bendita para a gente se melhorar logo, se elevar, para que na próxima encarnação nós estejamos cada vez melhor. E também perceber as nossas experiências e as nossas provações sem lamentações, olhar para elas com carinho, olhar para elas no seguinte sentido: o que eu preciso aprender com essa situação? Porque vocês já perceberam, enquanto a gente não aprende o que aquela situação quer representar para a gente não consegue ultrapassar aquele problema? Aí quando a gente aprende, parece que faz assim, ó, o problema some. Então a gente tem que ter a mente voltada para isso. E às vezes a gente vê pessoas se questionando tanto, né? Assim, ai, mas por que eu não nasci dessa forma? Por que eu não nasci com muito dinheiro? Por que eu não nasci com uma beleza maravilhosa? Por que olhando para a prova dos outros, a gente tem que se preocupar com a nossa? Pouco importa se o outro nasceu maravilhoso, com muito dinheiro, numa condição muito elevada, nasceu numa posição de autoridade. A gente tem que se preocupar com a nossa caminhada. E aí o homem de bem é aquele que também sacrifica os seus interesses em prol da justiça e encontra satisfação em fazer o bem ao próximo. É aquele que alivia os aflitos, que enxuga as lágrimas dos próximos, que reparte o que é seu, que não distingue raças ou crenças, porque ele vê o ser humano como um só. O homem de bem, quando ele é um espírita, ele não se coloca na condição de superioridade diante das outras doutrinas e das outras religiões, porque ele entende que cada um tem a sua caminhada evolutiva e não necessariamente precisa ser numa casa espírita. E ele respeita. Esse é o primeiro passo. Ele respeita a vontade do próximo. Então a gente deve começar aos pouquinhos. Começa com respeito até que vire um amor genuíno. O homem de bem, ele tem muito claro que Jesus falou para nós: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Por isso que ele entende que ele tem as suas imperfeições e as suas vicissitudes e ele não vai apontar as imperfeições e vicissitudes do outro. Ele não se satisfaz em encontrar defeitos.
Ele procura as perfeições nas outras pessoas, porque todos nós temos, para que ele atenue o mal do próximo. Ele se esforça para no dia posterior ele estar melhor do que no dia anterior e ele reflete sobre isso. Ele vigia e estuda as suas imperfeições. Ele também não exalta as suas próprias conquistas. Ele exalta a conquista do próximo. Ele não se envaidece com as suas riquezas. Por que ele não se envaidece? Porque ele sabe que a riqueza é tudo efêmero. Ele sabe que da mesma forma que Deus dá, Deus tira. A gente não vê tanta gente aí super rica, com muitos bens materiais e que perde tudo? Porque chegou a hora de outra prova. E Deus muda num passe de mágica. E ele entende que isso é a vontade de Deus, que vai além da vontade dele. Então, quando esse homem de bem, ele está numa posição de autoridade, tem pessoas abaixo dele, ele trata essas pessoas com bondade e com respeito. Porque ele entende que essas pessoas são os seus semelhantes. Mas, ao mesmo tempo, se esse homem de bem está numa posição de servir, de obedecer, ele é aquele que faz com amor e cumpre a sua função com consciência. E isso tudo está no capítulo 17 do Evangelho e também na questão 918 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos quais são as características do homem de bem. Mas para que nós sejamos homens de bem, a doutrina também nos dá uma outra dica muito valiosa. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, gente, como que a gente vai se melhorar se muitas vezes a gente não pensa nem quais são as nossas imperfeições, nem quais são as nossas piores tendências? A gente tem que pensar nisso. E a gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo, em admitir pelo menos para nós que a gente tem aquela imperfeição, aquela vicissitude, aquela má tendência, para a gente ir corrigindo e nos aprimorando. E aí a gente não pode pensar também, eu sou assim, eu tenho sei lá quantos anos e eu não vou mudar. Como a gente não vai mudar? É claro que a gente vai. Se a gente não mudar agora, a gente vai postergar e mudar na próxima. Mas mudaremos até um dia sermos espíritos perfeitos. Sabendo também que a gente reconhece um homem de bem, porque mesmo diante da sua imperfeição, de toda dificuldade que ele tenha, ele se esforça para alcançar as qualidades universais. E o Espiritismo, ele é um mecanismo que auxilia muito os homens a buscar essas qualidades universais. Auxilia muito o homem a ser um homem de bem. Ele é o Consolador prometido por Jesus. Então ele vem para nos ensinar nada mais, nada menos o que Jesus disse, porque o Espiritismo confirma o que Jesus falou e expande o nosso conhecimento. Então, algumas pessoas, isso a gente vê muito, né? Nós que já estamos, né, um certo tempo na doutrina, bate na porta da casa espírita e fala assim: escuta, aqui tem psicografia de carta de quem já morreu? Isso a gente vê aos montes. E aí, se a gente fala que não, tem gente que nem entra. Fala: então tá bom, obrigada, vou na outra. Aí vai na outra casa, bate lá na outra casa. Agora, quem é a pessoa que bate na porta da casa espírita e fala: espírita, o que a doutrina tem para me ajudar? Quais são os mecanismos que ela pode me dar para me melhorar moralmente, porque eu quero melhorar? Isso eu nunca vi. Então é esse olhar que a gente tem que ter com a vida, porque a gente conhece um verdadeiro espírita pela transformação moral que ele emprega em si mesmo e pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. E aí isso se liga muito com a parábola do semeador. Porque a gente tem que ter a mente voltada para sermos solos férteis, para deixar a palavra de Jesus entrar em nós. Porque aquela pessoa que ouve a palavra e que não presta atenção é como uma semente que é jogada na estrada. Não vai ter efeito nenhum, não vai frutificar. Já aquele que ouve a palavra, recebe a palavra com uma certa alegria, mas não deixa criar raiz profunda nele, é aquela
pessoa que é como a semente que é jogada nas pedras. Ela vai crescer, mas até um certo período, porque ela não vai ter raiz profunda. Então, não vai frutificar. Aquele que recebe a palavra, escuta, mas se afoga com as atribulações da vida e acaba esquecendo, deixando para depois, é a mesma coisa que a semente jogada aos espinhos. Os espinhos vão abafar aquela semente e a semente não vai frutificar. Mas por outro lado, se a gente ouve a palavra com atenção e tem o ímpeto de mudar, de se melhorar, cada dia um pouquinho, vigiando e prestando atenção em cada situação nossa, em cada reação que a gente tem, essa sim é a semente jogada em solo fértil. Então, o que Deus nos convida através do nosso Mestre Jesus Cristo? A sermos solos férteis, deixar a palavra entrar. Porque Deus veio mostrar para nós a sua lei não por mero autoritarismo, muito longe disso. Ele veio mostrar para a gente porque ele sabe que só através do cumprimento de toda a sua lei a gente vai ser feliz. Porque imaginem um planeta onde reine o amor, a caridade, a benevolência, onde todo mundo consegue se dar bem, ninguém briga por nada. Olha que bom! E é isso que ele espera da gente. Então que nós possamos fazer a nossa parte cada dia um pouquinho, mas fazendo com amor, fazendo com alegria e sem desistir, cada dia de uma vez. Uma boa noite a todos.